Olá pessoal, tudo bom? Bom também. Pessoal, estamos aqui com a nossa live com o tema Como será o pós-pandemia? Contamos aqui e agradecemos imensamente a presença do nosso prefeito, que está mandando muito bem nessa pandemia, nosso prefeito, querido prefeito Guilherme Gazola, que vamos discorrer sobre esse tema, como será o pós-pandemia. Essa live ela terá uma duração de torno de 40 minutos, onde nós vamos expor algumas questões da pandemia, onde vamos responder algumas perguntas, e logo após isso estará aberto para toda a população fazer os seus questionamentos, onde a gente também vai respondê-los. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, no 99187-8499, nos mandem perguntas. Essa aqui é uma mensagem de amor, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de segurança que nós, enquanto poder público, queremos passar para a população. Estamos juntos com vocês nessa que talvez seja um dos piores momentos que a nossa humanidade passou. Esse é o tema. Tenho certeza que ela vai ser muito esclarecedora para todo mundo. Prefeito, por favor. Bom, disparado, boa noite. Peço licença até para retirar a máscara pela não proximidade que nós estamos. Agradecer a Macruz, agradecer a todos vocês que nos ouvem. E eu acho que essa live tem um sentido, a gente conversava um pouco antes, um sentido mais positivo. Quer dizer, o país que a gente quer, a cidade que a gente quer, como nós enfrentamos. E estou à sua disposição. Na verdade, hoje sou um convidado. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Lembrando mais uma vez, tem um outro telefone que vocês também podem fazer perguntas, que é o 97362-7525, esse é o número de WhatsApp. Então vamos lá com a primeira pergunta para o nosso prefeito. Podemos começando, prefeito, fazendo um resumo de como está a situação de Itu hoje na pandemia. Olha, Macruz, eu gostaria de deixar muito claro, com muita responsabilidade, que a flexibilização não tirou da cidade e nem de nós a responsabilidade sobre uma pandemia que ainda existe, que tem uma curva ascendente, com um viés até de estabilidade ainda não comprovado, mas hoje a cidade de Itu, até para passar números precisos, de hoje tem 245 casos confirmados, 960 descartados, que mostra a nossa grande testagem, tem 22 óbitos confirmados. Então nós temos uma situação hoje que não é confortável, porque quando se fala de vidas humanas, nada é confortável, mas a cidade de Itu está fazendo o seu papel. Eu só queria fazer uma consideração sobre isso, porque eu fui até o hospital de campanha, vi todo o esforço, e pessoal, acreditem no que a gente está falando. Eu sei que nos momentos de hoje acreditar em político não é tão fácil, mas acredite, está sendo feito tudo que é possível. O hospital de campanha é um brinco de lugar e realmente tudo que se pode ter sido feito, realmente foi feito. Vamos para a próxima pergunta, que é relacionado à educação, prefeito. Senhor prefeito, como as crianças estão tendo aulas remotas nesse momento, como será nos próximos meses? Será mantida as aulas online ou vai ser tudo presencial? Olha, Marcos, primeiro eu sei do seu profundo interesse por vários setores, mas em especial educação, cultura. Você tem uma atuação muito forte nisso tudo. E a questão educação para a gente, você sabe disso e nos ajuda, ela tem um papel fundamental. E essa pandemia, um dos grandes problemas que ela nos trouxe para o futuro foi o que fazer com a educação dos nossos jovens. São 17 mil alunos da rede municipal. E nós não poderíamos simplesmente desampará-los. A cidade de Itu saiu na frente de algumas cidades, ela construiu uma base de gravação de aulas, e aí colocar uma coisa muito clara a todos vocês que nos ouvem, Marcos, não é uma aula geral para todo mundo, cada professor fala com seu aluno, e essa tecnologia poucas escolas, incluindo as particulares, têm na cidade de Itu. E para você ter uma ideia, Marcos, nós já gravamos 13 mil aulas. Nossa. Então, isso mostra a capacidade da nossa Secretaria de Educação. Nós temos um cuidado absoluto com alguns setores que dão a sustentação, porque a pandemia também cria problemas de ordem psicológica, que é o NAP, que atende esses pacientes, esses estudantes com a maior dificuldade, e nós estamos muito atentos também à questão alimentar, que nós estudamos algumas coisas para fazer aí num futuro breve. Maravilha. E só, isso não tem como deixar de falar, prefeito, que aqui nesse governo a educação é muito séria. Foram criadas 900 vagas de colégio integral.
Isso é um legado, senhor prefeito, que vai ficar para as próximas gerações, que independente do senhor estiver aqui ou não vai se poder tirar. E mais, o ressurgimento do Colégio de Convenção. Eu acho que são dois legados que ninguém tira do senhor. Então, como realmente eu me interesso, e todo mundo se interessa por educação, mas esse é um legado que ninguém pode tirar de Vossa Excelência. Vamos para a próxima, relacionada à promoção social. Uma dúvida que muita gente é de que como a cidade se consolidará a rede de assistência social para aqueles que perderam emprego e renda. Olha, nós fizemos nos últimos dias, primeiro com os vereadores sempre, eu acho que vocês são representantes do povo e em especial aqueles que nos ajudam na base, que nós passamos juntos, e eu faço questão de ressaltar a sua posição, mas com os momentos difíceis, até chegar onde nós estamos nesse momento. Ainda muito por fazer, mas já fizemos muito. Mas o que nós fizemos? Várias reuniões. Então nós já reunimos com o sindicato, já reunimos com as associações patronais, já reunimos com alguns setores da assistência social, para pensar o seguinte: o que nós vamos fazer? Eu acho que é isso que me traz aqui, o seu convite é nesse sentido. O que nós vamos fazer depois? Bem ou mal, a economia vai sofrer um pouco, para não dizer muito. Então, o que a prefeitura pode fazer? Ela pode criar cursos de capacitação, pode utilizar suas sedes do SEBRAE, posto de atendimento ao trabalhador. Nós temos os nossos programas de suporte assistencial, que são através dos CRAS. Nós já fizemos um trabalho fantástico de suporte alimentar, que são as cestas básicas, para as famílias que realmente precisam. Tem sido um trabalho emocionante. Dos dois lados, uma cruz, do lado daquele que recebe, pela sua emoção e entendimento do momento difícil, e a generosidade do povo ituano. O povo ituano participou de todo esse processo de pandemia de forma emocionante. Você participou disso também, toda a nossa equipe esteve junto com isso, foi emocionante. Então, se eu levo uma lição dessa vida, dessa pandemia, eu acho que essa lição chama-se solidariedade. Olha, você falando isso, prefeito, eu só queria fazer um comentário a respeito, que é essa questão da solidariedade ituana. Gente, foi algo nunca visto em todos os tempos na minha vida. De 43 anos, eu nunca vi as pessoas ajudando tantas as outras. Então, quando a gente fala de como será após a pandemia, que nós mantermos essa solidariedade, né, prefeito? Foi uma coisa incrível. Vocês que estão, a Pata que está no Funsol lá, conviveu com uma coisa que nunca vista antes, esse grau de solidariedade, certo? Com certeza, esse vivenciar, a crise ela tem lados bons e lados que são os ruins, que nos fazem aprender. O lado bom da crise é o aprendizado. E o que eu aprendi muito e continuo aprendendo constantemente é entender que existe uma parcela da sociedade que tem a capacidade de se doar. E essa pandemia serviu muito para isso. Então, e você participou disso, e vários vereadores participaram, ajudando a identificar as pessoas que mais necessitam, fazendo contato com as pessoas que podiam fazer suas doações. Eu sou grato também a todos aqueles que participaram como liderança, como você, os 10 vereadores da base que participaram de forma muito ostensiva ao lado do povo de Itu. Obrigado, porque realmente dentro dessa mensagem de amor, carinho e segurança que a gente quer passar para a população vamos manter essa solidariedade, que foi muito lindo mesmo, de coração, emocionante. Próxima pergunta, senhor prefeito, vai no sentido da economia. O senhor consegue já imaginar como ficará a economia na cidade? Como serão gerados novos empregos? Olha, Macruz, e a todos aqueles que nos ouvem, nós não sabemos o tamanho que vai ser o desemprego, mas nós temos a noção, até pelos últimos índices do CAGED, de que nós sofreremos com isso sim, mas estamos nos preparando. Então, a cidade de Itu hoje tem uma relação muito próxima com alguns setores industriais, nós temos levado os nossos pleitos até eles. Nós temos hoje um projeto que saiu da prefeitura, mas foi aprovado pelos vereadores, chamado Desenvolve Itu. Então, é importante essas lives para a gente entender quais são as importâncias de uma boa relação entre executivo e legislativo. Então, é um projeto de incentivo às indústrias. E tem uma coisa importante, Macruz: a cidade precisa buscar as suas e as novas vocações. Uma das vocações que nós temos é o turismo. Turismo é para passear? Não. Turismo é para gerar emprego. Turismo é o restaurante que vende, é o profissional da área de transporte, é a rede hoteleira. Então nós vamos buscar novas vocações.
não abandonando nunca a nossa excelente localização logística, que é tentar recuperar o tempo perdido lá atrás, em governos passados, na questão da desindustrialização da cidade. Precisamos retomar ela outra vez. Então, a questão da empregabilidade é uma relação entre indústria e serviços. Você citou um pouco do turismo, eu queria só para uma pergunta recorrente, como que estão a situação do Mercadão, que é uma obra sensacional, outro grande legado, e principalmente uma que a população está esperando, eu sei que é complicado dar um prazo para isso, que é mercado e o trem republicano. E você vai me permitir aqui fazer mais propaganda. Tem mais coisa bacana, né, fora isso. Então eu vou avançar aqui, vou aproveitar o seu espaço para fazer um pouco mais de divulgação nosso espaço, daquilo que a gente faz. O Mercadão ficou com aquele gostinho de quero mais. Nós acabamos inaugurando o mercado, as pessoas foram realocadas. A hora que elas montaram a sua estrutura para funcionar, veio a pandemia. Então, mas está pronto, é só esse vírus nos abandonar que as portas do mercado vão ser abertas novamente, apesar de já estarem funcionando uma flexibilização. Trem Republicano, uma obra de 2011, nós pegamos uma situação muito delicada. Foi feio esse negócio, né? Foi feio, uma obra praticamente perdida. Agradeço muito meu amigo Geraldo Garcia. O planejamento conseguiu resgatar e hoje faltam 500 metros de linha de trem. E nós agora trabalhamos numa segunda etapa com a construção da garagem, que é para manutenção do trem, e também agora com quem vai operar esse trem. E agora vou fazer um pouco da nossa, até falava um pouco antes de vir para cá, o Guit e o Vinícius mandaram até uma foto da última peça da Praça dos Exageros, que não podia ser diferente, que é Eu Amo e Tu. Então, a Praça dos Exageros ficou um lugar maravilhoso e esse mês ainda nós inauguramos essa praça, se tudo der certo, e vai dar certo. Maravilha. Eu só, fechando essa pergunta, eu queria só colocar alguns dados importantes para que a população saiba que nesse momento e se prepare, porque o tema é pós-pandemia, mais uma vez com amor, com esperança, com carinho, com comprometimento. O consumo no Brasil, e inclusive em tudo, prefeito, de consumo de internet aumentou 30%. Os espaços físicos hoje já são mais questionáveis, você vai montar, lógico que tem lugares que vão ter que ficar espaço físico, mas muito lugar hoje, o online se consolidou com toda essa pandemia, certo? Sim. Outro dado que eu queria deixar importantíssimo é que o delivery, é claro que na pandemia se aumenta, mas isso pode também se transcorrer para o pós-pandemia, o delivery aumentou 59%. É um dado então que vai aos motoboys mais uma vez, um papel fundamental como tantos outros, mas são dados que eu acho importante a população saber para se prevenir e para se preparar para o pós-pandemia. Prefeito, eu queria aproveitar essa oportunidade de quem está aqui e agradecer ao pessoal que está acessando. Vamos falar Tem um monte aqui, Tem um monte. Quer começar? Não, vamos lá. Na verdade, que primeiro agradeceu aqui. Esse aqui foi para você. O André agradece pela lei que legalizou os motoboys, que foi um processo que você nos ajudou muito nisso e todos os vereadores, que era a questão de transformar isso em MEI. Depois você pode explicar até melhor isso, que você participou de forma mais ativa. Eu vou dividir aqui com você, então, os agradecimentos. Não, mas você que deu bastante também aqui. Vamos lá. Então, agradecer aqui o André da Delivery Company, o Giovanni da Jajá Transportes, a Dionísia de Almeida, a Odete de Oliveira, a Margarete, a Maria Paulina, Ruston da Rocha e Francisca Leonel. Eu estou aqui mandar um abração ao Marcelo Buchiniani, Marcelo, presidente da associação, grande parceiro, Oliveira Filho, grande abraço, Maria Célia Caiado, um beijão no coração, Eduardo Gatti, seu grande amigo Eduardo Gatti, o Lu, a Érica Belon, mestre, doutora Érica Belon, Sueli Rodrigues, a Débora Nunes, grande beijo, Giovanni Alves, também motoboy, e a Carla Braimes. Um grande beijo no coração de todos, valeu por estar participando da nossa live aqui. Fechando, prefeito, tá muito bom aqui falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo, que é muito corrido para atender. E dentro, mais uma vez,
dessa mensagem que nós queremos deixar para você, população irmã, uma mensagem de amor, uma mensagem de comprometimento, uma mensagem de segurança, uma mensagem que estamos juntos nessa com vocês até o fim, e estamos mesmo. Eu ia fazer uma pergunta sobre a saúde. A saúde. A gente foi, de uma forma ou de outra, muito cobrado com a questão do hospital de campanha, que está lá onde está o antigo PA São Camilo, né? E também nós tivemos a notícia do fim do contrato, né? Eu queria que o senhor expusesse de forma mais detalhada da saída do São Camilo da cidade de Itu. Então, queria que o senhor pudesse esclarecer essa, que acredito ser uma dúvida que está no coração das pessoas, o hospital de campanha está onde era o PA São Camilo. O que vai acontecer? E o São Camilo saiu. O que vai acontecer? Bom, primeiro, Macruz, é importante voltarmos aqui juntos. Porque nós estivemos, sim, durante a campanha eleitoral, lutando pela reabertura de um PA. Nós estivemos, sim, lutando pela devolução de um sonho tão grande chamado Santa Casa de Itu aos ituanos. E hoje a gente pode vir com tranquilidade explicar isso para a sociedade. Então, primeiro, meu agradecimento a tudo que nós passamos juntos lá atrás. E todo o tempo de angústia, todo o tempo de luta, de batalha, para ver essa realidade se apresentar. E nós fizemos mais, Macruz. Nós não só abrimos um pronto atendimento maior ainda do que aquele que era do antigo São Camilo, que é a nossa UPA Nossa Senhora da Aparecida, como nesta crise terrível nós tivemos aí um momento de lucidez alguma coisa um pouco iluminada. Eu acredito nisso tudo. Providência divina. E a dificuldade, como a gente disse, nos trouxe a oportunidade de reabrir o antigo pronto-socorro do Hospital São Camilo, e eu não falo nem São Camilo, o antigo pronto-socorro da Santa Casa. A Irmandade da Santa Casa. O que é de Itu não é o São Camilo, não é os Sanatorinhos, essas são organizações sociais que por aqui passaram, podem passar ou podem continuar. O que é o patrimônio nosso, Macruz, chama-se Santa Casa de Misericórdia de Itu. E essas palavras ainda estão grafadas acima do nosso hoje hospital de campanha da antiga maternidade Borges. Então eu posso me comprometer, porque ali eu passei uma parte significativa da minha vida profissional, que aquele hospital de pandemia não será apenas um processo temporário. Aquilo é um legado que vai ficar para a história de Itu. Se o São Camilo vai continuar ou não, é um relacionamento estabelecido entre a própria Irmandade e essa organização social, o Estado e a Prefeitura. A minha opinião é que não importa se chamar São Camilo, Sanatorinhos ou qualquer outra organização social, é que preste um bom serviço. O São Camilo, na sua entrada na cidade de Itu, prestou um bom serviço, sim. Eu não posso negar, e lá trabalhei, inclusive, com a administração deles. Mas o tempo foi deteriorando esse serviço, chegando ao ponto de que, se hoje não fosse o nosso hospital municipal, que nós inauguramos e é todo custeado pela Prefeitura de Itu, sem um único centavo, seja do Estado, seja de qualquer convênio, custeado pelo município, se não fosse hoje o nosso hospital municipal, nós estaríamos enfrentando dificuldades severas. Então, nós não só, veja bem, criamos um pronto atendimento, reabrimos onde era o antigo pronto-socorro e demos à cidade o primeiro hospital municipal da sua história. E se depender de mim e a minha intervenção em relação a essa tão respeitosa instituição que é a Irmandade, eu acho que ela precisa ser renovada. Eu acho que a própria Irmandade, principalmente na figura do seu provedor, deixou a desejar. A Irmandade é feita de pessoas boas, excelentes, mas a omissão do provedor, e eu falo com todo o respeito que eu tenho pela sua história, que é o provedor Raul, essa omissão fez com que o serviço do São Camilo se deteriorasse.
Então a gente faz aqui um apelo aos irmãos que fazem parte dessa Irmandade para que nos ajudem a resgatar aquela antiga Santa Casa. A Prefeitura está de mãos dadas com vocês e o que eu posso garantir para a sociedade ituana é que a cidade de Itu não vai perder o serviço hospitalar. Eu só queria percorrer um pouco mais sobre isso, prefeito, para ficar bem claro, longe de mim querer pressioná-lo, mas sim publicizar algo que está no coração das pessoas, e essa é a nossa função aqui, o pós-pandemia, é porque eu sei que o senhor, assim como eu, temos brilho na cara. Então nós fizemos realmente uma promessa de reabertura do PA São Camilo, certo? A gente fez. E o seu primeiro ato, em 2 de janeiro, eu lembro disso, foi fazer um ofício para o São Camilo para a reabertura do PA. E nós não vamos entrar aqui nos detalhes, se o senhor quiser, o senhor fica mais à vontade, que sabe muito mais do que eu, dos motivos pelos quais isso não foi possível. Então eu posso dizer que tem muitos vídeos que rolaram, a gente apanhou bastante durante esses 3 anos nesse sentido. Então o que a gente pode dizer com relação à volta do PA, pessoal? Porque o hospital sempre teve, os caras falam hospital. PA São Camilo, a volta do PA do PA. Me fala só mais um pouquinho para a gente... Ele está sendo preparado, eu vou deixar um pouco de suspense, porque tem algumas questões... ele não só está sendo preparado, mas que se depender da minha vontade, ele é muito grande, ele retorna para aquele local. Mas, fazendo um parêntese, Macruz, eu acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena tudo que a gente passou, eu acho que a democracia é isso, eu acho que nós somos homens públicos, temos que ser cobrados mesmo, e essa cobrança até talvez tenha nos estimulado a fazer não só aquilo que nós prometemos, como um pouco a mais. Então, esses cabelos brancos meus e a barba, a sua ausência do cabelo, eu acho que são uma prova física do tanto que a gente lutou para que isso acontecesse, e isso chegou um momento que foi uma verdade. E a melhor resposta para qualquer tipo de colocação, para qualquer tipo de agressividade, é o trabalho. E assim nós vamos continuar em todo este processo. Com agressão, responde-se com trabalho. Com ostensividade, responde-se com desprezo. Com agressão fortuita, desproporcional, se responde com processo. Nós, políticos, homens públicos, respondemos trabalhando. Nós devemos satisfação à sociedade e assim a gente tem cumprido. Só para fechar isso, por isso, mais uma vez eu repito, olhando para o seu olho, cidadão Cunha, se o nosso sistema de saúde não é perfeito, pode ser até questionado, mas ninguém nos últimos 30, 40 anos fez tanto pela saúde quanto esse governo. E aqui eu não preciso nem entrar para ele, eu estou aqui à disposição para te mostrar números com relação a isso. Pois bem, veio uma pergunta que eu acho relevante fazer, senhor prefeito. Vejo muitos planos para o centro. E a Cidade Nova? Entra nessa conta, senhor prefeito? Andréia perguntou. Um abraço, Andréia. Andréia, como entra? Na verdade, já entrou. Nós fizemos o maior processo de recap nas ruas da Cidade Nova, que nunca tinha sido feito numa quantidade tão significativa. Preciso fazer um corte. Pessoal, quando a gente voltar no pós-pandemia, vocês vão ver como a cidade está um tapete de... Olha, o pessoal não está saindo muito, mas a cidade está, não é só a Cidade Nova, mas a cidade está um tapete. E tem uma coisa lá atrás, você vê como o tempo passa, a gente não pode esquecer que a gente recapeou todo o Jardim Europa. Nós recapeamos uma parte importante da Cidade Nova, as ruas principais. Nós estamos fazendo, praticamente terminados, os bolsões de estacionamento ali na avenida principal. Nós reformamos todo o PAN da região da Vila Martins. Nós criamos a creche da Vila Vivenda, que é a creche mais bonita que tem em Itu. Peço desculpas pelas outras que são excelentes, mas é ela. A primeira atitude nossa, com a sua presença também, nós inauguramos a reforma da Itu Brasil. Então, quer dizer, nós investimos ali, criamos o NAP, colocamos uma sede da OAB na Cidade Nova, reformamos a fisioterapia.
Cursos preparatórios também? Cursos preparatórios, estamos evoluindo no EJA, então tem uma série de conquistas que estão sendo feitas ali na região. Então, com a mesma atenção que nós olhamos para cá, nós olhamos para toda a cidade. Para mim não existe uma Itu e uma cidade nova, existe uma única Itu e uma região do Pirapitingui que tem o mesmo carinho nosso que a gente tem por toda a cidade. E só queria pegar um gancho do que o prefeito está falando, dessa questão da cidade é uma coisa só. Eu lembro quando estava a discussão dos eventos da prefeitura, você falou, festa junina de Itu vai ser na cidade nova, a cidade é uma só. Exato, que é essa maneira de colocar, não vai ter uma festa junina aqui, outra lá, então quem faz isso, que tem o preconceito às avessas. A festa junina de Itu é na cidade nova, o estouro do Judas de Itu é na Praça da Matriz. Quer dizer, é uma cidade só. A gente precisa parar com isso. Vai ter carnaval aqui lá? Não, vai ter carnaval. Imagine se São Paulo, cada região tivesse a sua vida própria. Não que eu não tenha um carinho mais do que especial, mas eu, especialmente, não vejo nenhuma diferença entre as pessoas que lá moram e as pessoas que moram nessa região, porque nós estamos aqui nesse momento na região mais central. Tanto que nós fazemos lá prefeito no Pira, nós fazemos prefeito no bairro, quer dizer, com a mesma capacidade que aqui existe. Mais uma coisa que eu acho da cidade nova, para dizer o quanto tem atenção, é a questão da estação de tratamento de lá. Na verdade, hoje eu estava vendo umas imagens fantásticas. Nós vamos inaugurar ainda esse mês, Macruz, e a todos vocês que estão nos ouvindo, a captação do Pirajibu. Ela vai levar 120 litros por segundo de água bruta para ser tratada na Cidade Nova. Vai ser a solução definitiva do tratamento de água naquela região. O Pirajibu, para vocês entenderem um pouco, é como se fosse o Mombaça numa primeira parte da região central. E ele está quase pronto. E sabe que ninguém fez isso antes, Marcos? Porque ninguém gosta de enterrar a obra. E a gente não tem preocupação com isso. Então tem isso, tem Vila Iane, estão todas embaixo da terra. Mas a gente vai ter muito orgulho quando esse período da vida nossa passar e ficar lá na história, a gente conversar com os nossos netos, assim eles virão, a gente vai poder dizer, nós participamos disso. Legal. Então, você da Cidade Nova, espero que tenha respondido a pergunta e qualquer outro questionamento, nós estamos aqui. Vamos partir agora para as perguntas dos nossos, como fala, internautas, telespectadores? Daqueles que nos amigos. Tá. Aqui uma pergunta de fiscalização, prefeito. A fiscalização multa comércio que não cumpre regras? O senhor Pedro Paulo fez essa pergunta. Antes de responder Pedro Paulo, deixa eu fazer os agradecimentos aqui, Marcos. Paula Gato, o Renato Lui, a Silvana Aparecida, a Graça Batista e o Márcio Ferreira. Nosso abraço por estarem nos ouvindo. E agora voltando à pergunta sobre multa ou não. Vamos entender uma coisa, o importante para nós não é a punição, o importante para nós é evitar a pandemia, que ela atinja de forma mais brutal. Então a gente tem sido vigilante, educativo, e quando existe um abuso dessas posições, a gente sim é mais austero, porque a gente não está indo contra ninguém, nós estamos indo a favor da cidade. Então, se existe multa, existem algumas multas, mas por enquanto elas são pequenas. Porque o que eu vejo principal na fiscalização é orientação. Mais uma pergunta aqui, que não tem remetente, e aí o senhor me desculpe, que foi feito especialmente para mim, que é o quê? Durante a campanha foi feito abaixo-assinado para a reabertura do pronto-socorro. O que foi feito com as assinaturas? Essa aí eu tenho que mesmo responder, se me perdoe, que fui eu que tomei toda essa iniciativa. Foram colhidas 9.000 assinaturas, onde todas as assinaturas foram encaminhadas para o Ministério Público e para a Câmara dos Vereadores, no sentido de abertura, para reabertura do PA, onde foi negado. Eu tenho esse documento, se você precisar, onde vem o retorno do Ministério Público negando a reabertura, dizendo que ele não tem competência para reabrir o PA na época. Assim como a própria Câmara na época respondeu no mesmo sentido. Então todas as assinaturas, e eu posso te mostrar isso se você quiser, nós temos o arquivo disso aqui, até para provar que ninguém mais do que nós, prefeito, lutamos pela volta do PA São Camilo. Porque muitas vezes as pessoas falam, o que você fez pela reabertura do PA do São Camilo? Nós corremos atrás, nós fizemos tudo o que for possível para que ele fosse atrás. E o prefeito já explicou aqui como que está essa situação.
Então, que a gente pode ter uma situação muito favorável depois de muita luta. Então, respondendo de forma objetiva, ela foi mandada para o Ministério Público e foi isso que a gente fez com as assinaturas. Mais uma perguntinha do seu Antônio, seu prefeito, isso é para você. Em relação ao turismo, quais são as expectativas para a reabertura para as visitas à cidade? Olha, seu Antônio, eu espero que sejam as melhores possíveis e eu acredito que sim. A cidade de Itu tem uma vantagem muito importante, seu Antônio, que é a proximidade com grandes centros. E o que se imagina é que desta pandemia se saia uma crise econômica e que as pessoas não tenham tanta capacidade de fazer viagens longas e caras. Então, nesse aspecto, é hora da gente aproveitar oportunidades. Quer dizer, você está muito próximo à cidade de Itu, fazer um turismo mais rápido, oferecer uma opção de lazer para o paulistano, para aquele que mora em Campinas. Quer dizer, nosso raio de abrangência é muito grande. Então, o que eu espero e acredito muito nisso é quando esse turista voltar para Itu, e ele vai voltar, ele vai ver uma Itu melhor, uma Itu mais bonita, como você colocou, com as suas ruas recapeadas, com as suas avenidas limpas, mais bem iluminadas, segura. Nós estamos entre as 10 cidades mais seguras do Brasil. Muito bem colocado. E nós temos principalmente um povo respeitoso, um povo caloroso, que recebe bem aqueles que aqui vêm. Eu só tenho algumas coisinhas para complementar do que foi dito aqui. Mais uma vez, pessoal, quando vocês voltarem e tudo normalizar, vocês vão ver como a cidade está um tapete. Segundo, que eu queria dizer, por ter acompanhado o trabalho do Vinícius Salton, secretário de Turismo, o trabalho maravilhoso que está sendo feito no turismo da nossa cidade. Em nível de eventos, porque turismo e eventos é top, nota 10. No turismo em si, foi feito o plano diretor do turismo, algo que nunca tinha se feito, que daí abre todas as diretrizes, as bases para que as próximas gerações possam usufruir cada vez mais do turismo. Então, dentro de todas essas obras que têm sido feitas com relação ao turismo, tenho certeza que o turismo pós-pandemia de Itu vai ser sem igual. Sem dúvida. Mais uma perguntinha. Quando serão abertos, essa é uma perguntinha mais delicadinha, mas vamos lá. Quando serão abertos os restaurantes para o público? Seu Lucas Santos. Olha, Lucas, eu tenho conversado muito e nessas situações mais difíceis, nada melhor do que você abrir o diálogo. E todas as pessoas que querem conversar com a gente, é possível, a gente tenta explicar. Ninguém mais do que a própria prefeitura quer ver o seu comércio voltando a funcionar, seus restaurantes novamente frequentados, o seu comércio rendendo, que a prefeitura também vive da sua arrecadação. E mais, a prefeitura numa situação de crise, ela aumenta os seus gastos. Nós tivemos uma queda de mais de 38% da arrecadação. E nós ainda temos a obrigação de manter todos os serviços essenciais e bem atender a sociedade. Então, se depender da gente, nós vamos respeitar todas as regras estabelecidas, sem queimar etapas. O meu maior medo, Macruz, que eu tenho, é você avançar sem segurança. Então, assim, se depender da nossa vontade, nunca teria fechado. Mas se depender da responsabilidade sanitária, assim que a nossa curva começar a se estabilizar, e eu espero que seja logo. Uma pergunta da Neuza Maria Santos. Prefeito, peço encarecidamente que olhe para nós que precisamos do transporte público. As lojas estão voltando a funcionar e está insuportável. De manhã eu venho na linha 35 da Cidade Nova, pois estou trabalhando à noite no Hospital CDM e vem super lotado. E final de semana e feriado, a gente precisa esperar quase 1 hora para o ônibus passar. Por favor, será que o senhor pode fazer alguma coisa para a população? Olha, Neuza, você enviou até a pergunta um pouco para a gente. Antes eu fiz até uma pesquisa, Macruz, nós colocamos até os fiscais nessa linha e existe uma média de 18 passageiros por viagem. Só que eu não estou dizendo que a dona Neuza não está falando a verdade. Ela deve ter pego alguns horários de pico. E eu aqui vou dar razão em partes da dona Neuza, porque uma das maiores brigas nossas, e quando eu falo nossas, é grupo de governo, é para oferecer um transporte coletivo melhor. O transporte é uma concessão que tem um prazo de validade de 25 anos, não foi feita no nosso governo, foi feita lá atrás de forma não muito republicana e isso ocasionou praticamente um monopólio que nós não conseguimos quebrar judicialmente e assim tentamos. Mas a gente fica no pé, multa a aviação,
Nós já obrigamos eles a trocarem 14 ônibus novos, mais outros 20 que são seminovos, mas eu também não estou satisfeito com o serviço de transporte público e tenho uma disputa constante em nome da população para melhorar isso tudo. Não tenho dúvida, quando nós tivermos oportunidade judicial, que é um contrato que existe, que não dá para quebrar, com certeza nós vamos abrir para várias empresas mais responsáveis. Próxima pergunta, prefeito, aqui do Marcos Henrique. Ele fala a respeito dos buracos da cidade. Antes de fazer a pergunta, eu só queria fazer um preliminar, Marcos. Olhe, o bom e ruim é uma questão de parâmetro, como diria o professor Fernando Henrique Cardoso. Eu queria só que vocês olhassem, lembrassem como era a nossa cidade, como eram as ruas da nossa cidade nos governos anteriores, há 4 anos atrás, vamos dizer assim, e ver como está hoje, né? Se não estar 100%, eu só queria que fizesse essa comparação, porque, desculpe, não dá para comparar, não dá. A gente quebrava a roda naquela época e hoje, realmente, na minha opinião, a cidade está um tapete. Mas eu vou fazer a sua pergunta, Marcão. Não, olha aqui, Marcos, deixa eu te falar. A pergunta é assim, ó. Só estão recapeando o centro e os bairros estão cheios de buraco. Olha, Marcos, eu respeito a sua posição, como sempre respeitei, mas nós recapeamos todos os bairros, as ruas principais, pelo menos. Se não todos, uma grande parte disso. Lógico, não dá para a gente resolver tudo em 4 anos. Né? Destruíram a cidade durante 12, não vai ser em 4 anos que nós vamos resolver tudo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, sim. E não são só as ruas centrais, são as ruas de bairros, ruas importantes, Eugênio Isma, a Laroy Starret, a Ernesto Fávero, ruas internas, a avenida principal do Potiguara, Zona Rural, dando alguns exemplos de ruas. Mas, de qualquer maneira, é lógico que existem lugares, existem buracos que precisam ser cuidados. Vou te pedir um favor, Marcos, quando você encontrar um buraco, fotografa, manda para o WhatsApp da prefeitura, porque a gente também não consegue ver tudo. E pode ter alguns lugares que a gente precise fazer uma operação tapa-buraco, sim, e nós vamos fazer, porque é uma malha muito antiga. Mas não foi só no centro, não, mas tem muito para fazer. Isso é uma coisa muito importante. Enquanto prefeito, eu acho que você enquanto vereador, nós temos a noção absoluta de que precisa fazer muita coisa. E esse é um processo constante. Mas a gente não consegue mudar uma cidade tão judiada, tão destruída, e para ser até um pouco mais objetivo, tão vilipendiada, assaltada em 4 anos. Não é fácil reconstruir a cidade de Itu, mas nós estamos fazendo aí uma Itu sem igual. Eu também acho. Agora uma pergunta que eu vou só inserir uma perguntinha a mais dentro dessa pergunta, que acho que vai ficar bom para a população saber também. É a pergunta do Wilson Roberto, prefeito. Como fomentar a volta do emprego pós-pandemia? Essa é a pergunta do Wilson. Onde eu encaixo a pergunta aqui, uma outra pergunta junto? Como que a gente pode ter no pós-pandemia mais emprego, e teve alguma coisa relacionada ao distrito industrial, que eu gostaria que você percorresse também, porque esse com certeza é um dos principais focos de geração de emprego, se viesse, né, a gente tivesse de volta o distrito industrial, que é uma coisinha também, desculpe o termo, bem nojenta que aconteceu lá. Eu gostaria que você explicasse, porque a população fala, por que não tem empresa em Itu? Por causa disso. Então... Tá, bom, vamos lá. Primeiro, o emprego, eu gostaria que dependesse só da gente, mas o emprego depende de uma situação econômica do Brasil todo. Então, se a economia do Brasil melhorar, a cidade de Itu também tem mais oportunidades. Então, depende um pouco da cidade, mas não depende exclusivamente da cidade. A economia do país precisa melhorar, o Estado precisa desenvolver. Mas, quando isso começa a acontecer, você tem que oferecer melhores condições, sim. Nós já dissemos aqui no começo da nossa live, eu não sei se você acompanhou isso, nós temos um projeto que chama Desenvolve Itu para trazer as indústrias. Nós temos uma secretaria de planejamento, tem um departamento específico para isso. Nós temos o Sebrae para qualificar esse pessoal. Nós temos a promoção social que faz a capacitação dos funcionários e uma explicação rápida sobre esse distrito industrial. O Estado doou mais de 1 milhão de metros quadrados para a cidade de Itu fazer um distrito industrial. O que foi feito foi simplesmente que passaram isso para a iniciativa privada, com, no nosso modo de entender, o imenso prejuízo para a cidade. Nós entramos judicialmente, conseguimos anular a matrícula disso e agora a Justiça determinou o provável responsável por esse prejuízo. E eu espero que justiça seja feita, não vou ficar falando
do passado, vou pensar no futuro. Mas eu tenho o otimismo e tenho muita esperança que esta área volte para a cidade de Itu e a gente possa, daí sim, fazer um distrito industrial para a cidade de Itu e não para algumas pessoas. Maravilha. Eu só queria corroborar com a resposta do prefeito e também falar assim, hoje a empregabilidade está ligada ao conhecimento, ao quanto mais você adquire de conhecimento. Então, hoje, na pandemia, mais do que nunca, a gente pode ter um ganho pós-pandemia. O que seria isso? Hoje você tem acesso ao conhecimento ilimitado via internet de graça, absolutamente de graça. Então, também se faz necessário, quando se trabalha em empregabilidade, que as pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho se preparem cada vez mais. Isso é fundamental. E desculpe falar, é um processo que dura só a vida toda. Se preparar, se preparar, se preparar. USP, Harvard, Senai, Unesp, Veduca, todos esses institutos, se vocês clicarem lá no site deles, vão ter cursos de tudo que se possa imaginar para cada vez mais se precaver. Porque muitas vezes, e aqui eu vou ser um pouco duro com relação a isso, a gente recebe muito de vocês, excelência mais do que eu, quero trabalhar. Vagas de emprego ainda existem e não são poucas. Muitas vezes falta preparação mesmo da mão de obra para poder ser reinserida no mercado. Só mais uma coisinha, esse também é um momento para as pessoas se unirem em grupos, para as pessoas formarem grupinhos. Economia do Bem tem inúmeras pessoas que estão fazendo grupos de WhatsApp onde elas possam se ajudar mutuamente. Isso é muito interessante para a gente também conseguir trazer para a questão da empregabilidade, para o futuro da empregabilidade pós-pandemia. Mais uma pergunta, da Joana Custódio. Recebi da escola do meu filho uma pesquisa perguntando se eu estava preparado para enviá-lo de volta às aulas no mês de agosto. Eu acho muito cedo. Gostaria de saber se é possível para o prefeito determinar que os pais decidam se os filhos podem repetir de ano em 2021 ou seguir, caso tenham conseguido acompanhar as atividades em casa. Boa pergunta. Olha, Joana, primeiro que o prefeito não tem esse poder e eu nem gostaria de tirar um ano da vida escolar de nenhum aluno. Se é o momento para voltar às aulas, eu também acho que não. Precisa amadurecer um pouco mais esse cenário, precisa estabilizar mais a situação, até porque não existe bem mais precioso para o ser humano, para a gente e para nós enquanto gestores também, que são os nossos filhos. Então nós não temos o poder de fazer essa repetência, nem acho justo, nós estamos tentando compensar e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, viu, Joana? A nossa Secretaria de Educação tem feito um trabalho, aqui vai meu agradecimento, meu carinho imenso para os 2.300 funcionários que compõem a Secretaria de Educação. São verdadeiros, assim como tantos outros, mas como estamos falando de educação, são verdadeiros, eu digo jardineiros, que são os plantadores, que são sementes do futuro. Então, são essas pessoas que têm feito um trabalho de carinho com os alunos, desde das creches até todos os professores, monitores, nutricionistas, diretores. Então, olha, Joana, eu entendo sua angústia, mas fica tranquila que nós vamos conseguir criar um sistema, estamos fazendo isso, que não vai permitir que os nossos filhos, e eu falo os nossos, porque são meu e o seu, os nossos filhos não tenham prejuízo na coisa mais valiosa que o ser humano tem, que é a sua capacidade educacional. Maravilha. Olha, queria aproveitar aqui, prefeito, porque o Ari, da ONG Guia da Luz, fez essa pergunta. Então, Ari, um grande abraço para você, espero que tenha respondido a sua pergunta. Queria aproveitar também e dar um grande beijo para a professora Maria Ângela, que deve estar nos ouvindo, aí, nos assistindo e que também fez muitas perguntas. Aqui uma pergunta do Joselito, senhor prefeito. Eu acho importante essa pergunta e eu acho que vai ser muito esclarecedor, Joselito. Quando vai acabar o problema da água na Vila Iane? Ô, Zelito, eu vou, se você me convidar, não sei se você mora na Vila Iane, eu vou, junto com você, abrir a torneira ainda esse mês da sua casa, num horário em que poucas pessoas conseguiam abrir. Na verdade, é uma adutora que tem mais de 2.700 metros e hoje nós tivemos uma reunião na CIS, muito boa, Macruz, e que faltam 500 metros.
para a gente concluir isso tudo e até o final do mês, Elito, tem a parte de testes, isso é muito importante. Eu tenho certeza que esse problema que sempre existiu, a Viliane, Vila Mariá, as partes mais altas ali do Padre Bento, vai ser resolvido. E aí você me convidar, Joselito, nós vamos junto abrir essa torneira ainda esse mês. Pessoal, vamos para mais uma pergunta, mas antes eu queria dizer mais uma vez que essa é uma live para tratar o pós-pandemia, quando vai ficar o pós-pandemia. Então é uma mensagem de amor, uma mensagem de segurança, uma mensagem de carinho, uma mensagem de comprometimento que nós estamos junto com vocês nessa. Então você comerciante, você desempregado, você prestador de serviço, você trabalhador, você produtor cultural, você agente da saúde, você catador de lixo, ONGs, motoboys, religiões, esportes, todos estamos juntos para que nós saímos melhor do que nós entramos nessa questão da pandemia. Mais uma pergunta, aqui não é uma pergunta, aqui é mais um abraço aqui, a dona Cidinha Balaz, a Luciana Nunes e a Juliana Lara mandaram um abraço para você, prefeito. Obrigado, um abraço para vocês também. Vamos lá. Existe a possibilidade de voltarmos à estaca zero do início da pandemia? Olha, eu não acredito nisso, ainda que eu não seja um especialista, mas eu sou da área de saúde. Os vírus têm uma característica de ser bem rápido nisso, porque você deve ouvir isso o dia inteiro, mas os vírus não têm uma característica de se potencializar. Regra geral, as pandemias, epidemias, elas têm uma característica a enfraquecer, assim como foi a gripe espanhola, assim como foi a SARS, assim como foi a H1N1, e eu acredito nisso. As pessoas vão se imunizando até pela próprio andamento, pela própria contaminação existente, mas vírus é uma forma de agir muito difícil da ciência entender, porque ele entra dentro da célula e usa a própria célula, ele tem essa característica hospedeira e ele usa essa célula para se reproduzir de forma negativa. Eu não acredito no retorno à estaca zero, mas eu também não acredito que a situação é digna de se achar que tudo já passou. É preciso cuidado, nós estamos dentro de uma pandemia, a nossa economia sofre, as nossas pessoas estão vulneráveis e nós precisamos ter muito cuidado e prevenção. Maravilha. Estamos quase que chegando no nosso fim. Aqui, prefeito, mais uma vez, pediram um grande abraço no coração do César Silveira, Cezinha, Maria Silva Pamplona, Edson Bertante, o Edão, um grande abraço, Edson Rafael, Manuel Monteiro, que acredita seja um Mané da Saúde, um grande abraço, um Mané que está nos ouvindo. E acho que é isso, prefeito. Eu queria que o senhor agora, infelizmente, estou muito contente, saiu daqui com o meu coração limpo mesmo, de coração agradecer a presença do senhor aqui nessa live, que para mim foi muito esclarecedor, espero que tenha sido para você que está nos assistindo, mas eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais. Bom, primeiro a todos vocês que me assistem, que nos assistiram, o nosso imenso agradecimento pela atenção. Não é fácil ouvir problemas tão complicados que envolvem tanta gente. Mas também deixar aqui o meu agradecimento especial a você, Macruz, que tem sido um vereador combativo, que tem sido um aliado de primeira hora, isso é muito importante, que em momentos difíceis, e nós tivemos sim, momentos difíceis, você acreditou que lá na frente nós íamos, a cidade ia colher esses frutos, e ainda falta muito, mas nós estamos num caminho bastante interessante que já foi cumprido, mas eu agradeço em especial aqueles que gostam da cidade de Itu. E você colocou vários temas aqui e nós deixamos claro uma coisa: dá para se fazer a boa política, dá para se fazer política do bem. Não precisa ficar gritando, não precisa ficar xingando, vamos pensar na cidade. A minha disposição é trabalhar num consenso absoluto entre os cidadãos de bem da cidade de Itu, para a gente construir uma cidade ainda melhor quando nós sairmos dessa pandemia. O tema seu foi absolutamente oportuno. Eu queria dividir com todos vocês uma coisa que existe no fundo e que me anima muito, chamada esperança. Eu acho que Itu tem capacidade, Itu tem povo, Itu tem estrutura para sair disso cada vez melhor. Eu acredito. Finalizando aqui da minha parte também, antes de finalizar, prefeito, eu queria deixar aqui um recado do Manuel Palmeira, que ele diz o seguinte: nessa semana o ex-ministro da Saúde, Mandetta, elogiou Itu pelo trabalho no combate à Covid-19.
Eu também parabenizo o prefeito pelo trabalho que vem realizado nessa pandemia. Na verdade, Manuel, eu parabenizo e agradeço a vocês, porque nós não chegamos aqui sem o apoio popular, nós não fazemos nada disso se não for com imensa atenção da sociedade. Então, eu agradeço a sua colocação, mas eu divido com você e com todos aqueles que nos ouvem, por passarmos juntos momentos tão difíceis. Talvez o meu e o seu, os momentos mais importantes e complicados de toda uma vida. E eu tenho certeza que nós vamos sair muito melhor disso tudo. Sou eu que agradeço a todos vocês. Pessoal, estamos chegando ao nosso final, né, Flávia? Está na hora já da gente fechar. Eu estou muito contente de estar por aqui. Quero pegar um gancho do que o Guilherme acabou de dizer e falar que a política é feita para melhorar, para o bem comum, para o espírito público. Então, se vai aqui também um comprometimento cada vez maior meu, e posso falar também pelo prefeito, que nós façamos da política algo para o bem. Nós estamos num momento de pandemia e eu digo que mais do que político, nós estamos agentes humanitários realmente. Agentes humanitários que visam o melhor. E do fundo do meu coração, eu queria que mais uma vez, sei lá, um pacto dessa política do bem, que essas mensagens que nós deixamos agora, que se perpetuem no pós-pandemia. Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de comprometimento, uma mensagem de segurança, de que nós estamos juntos nessas, do fundo do meu coração mesmo, nós estamos juntos, junto e misturado, como todo o Brasil é. Um grande abraço no coração de todos. Contem com a gente, né, prefeito? Sem dúvida. E estamos juntos para que nós saiamos melhores do que nós entramos nessa pandemia. Que o pós-pandemia seja muito melhor do que nós estamos vivendo agora. É isso, pessoal. Aí.